Paz, Senhor Jesus. Hoje eu quero ler com vocês Mateus capítulo 5, versículo 14, que diz: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Sabe, quando Cristo diz isso, quando Cristo pronuncia essas palavras, ele está dizendo: olha, vocês não vieram para viver escondidos, vocês não vieram para viver na escuridão, não vieram para viver nas sombras, mas muito pelo contrário. Vocês vieram para que permanecessem na luz e que todos vejam o exemplo que vocês dão. Sabe, quando nós entendemos que tudo quando nós fazemos, nós damos exemplos de Cristo, nós vamos conseguir olhar tudo com uma perspectiva diferente. Nós vamos conseguir entender que Deus nos chamou para aconselhar os abatidos, alegrar os que choram, libertar os que estão cativos e curar os que estão enfermos. Quando nós entendemos que Deus há um propósito de Deus por trás disso tudo, quando nós entendemos que Deus tem um tão grande amor que planejou essa missão que hoje nós cumprimos muito antes da fundação do mundo, quando entendemos que Deus nos amou antes da fundação do mundo e que o Cordeiro de Deus já estava preparado antes da fundação do mundo, nós vamos entender que Deus tem sim um grande amor por nós. E Ele cobra esse amor de nós também. Sabe, quando nós dizemos que somos imitadores de Cristo, quando nós dizemos cristãos, cristão significa pequeno Cristo. Quando nós dizemos que somos cristãos, nós estamos dizendo que não apenas representamos Cristo, mas representamos o seu caráter, as suas atitudes aqui nessa terra. E quando nós entendemos que devemos fazer coisas boas, amar assim como Cristo amou, nós vamos conseguir entender o amor de Deus por nós. Enquanto nós não fizermos o bem ao próximo, enquanto nós não perdoarmos, nós não vamos entender o amor que Deus tem para nós. Mas quando entendemos que Deus tem um chamado para a gente, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós vamos conseguir entender que sim, há um propósito na nossa existência. Nós não existimos por acaso, nós existimos por uma razão. E a razão é adorar a Cristo. A razão é viver para glorificar. Paulo vai dizer o seguinte: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Nós precisamos entender que tudo aquilo quanto fazemos deve representar o caráter de Cristo, deve representar Cristo nessa terra, pois nós somos seus imitadores. Nós carregamos a sua bandeira e tudo quanto nós fizermos de certo ou errado irá cair sobre essa bandeira. Mas nós temos que entender que nós devemos arcar com as consequências e entender o que Deus quer de nós. Que Ele quer que sejamos seus espelhos aqui na terra, sejamos seus discípulos, sejamos seus seguidores, sejamos seus exemplos aqui na terra. Então entenda que você não existe por qualquer coisa. Sabe, pensadores famosos dizem: por que música ao invés de barulho? Por que algo ao invés de nada? Quando nós paramos para entender, olhamos ao nosso redor, vemos um céu azul, vemos flores, vemos rios, cachoeiras, vemos mares, nós vamos entender que isso não veio ao acaso, isso não veio de uma explosão. Porque isso é tão lógico que não poderia ter surgido do acaso. E Deus mostra o seu grande amor por nós, no nosso dia a dia, em tudo quanto nós vemos. Quando nós paramos para meditar porque pensamos, porque respiramos, nós conseguimos sim ver Deus até nisso. Então entenda que você veio por um propósito. E o seu propósito não é ficar escondido, seu propósito não é ficar nas sombras, não. Mas como a própria palavra do Senhor diz, que nosso propósito é que andemos na luz para chamarmos pessoas que estão nas trevas para também virem para a sua maravilhosa luz. Então ande na luz e entenda que você não veio ao acaso. Que Deus abençoe você e até amanhã, se assim Ele nos permitir. Se pensar, vai tomar consciência, vai saber que a existência tem explicação. Vai saber que existe coerência e que nada é coincidência no viver. Cristo é a razão da existência, a real experiência.